de paz no decorrer desta semana. E dando continuidade na quinta apresentação deste evento, vamos chamar aquele que já é de todos conhecido, o nosso irmão Alamar Regis Carvalho, para que ele possa fazer a apresentação do palestrante da noite de hoje. Boa noite a todos. Em princípio, antes de apresentarmos, aliás, já apresentamos ontem o palestrante da noite, o Estevão Camolese, e gostaríamos de tecer algumas considerações às pessoas aqui presentes. Está muito comum no movimento espírita brasileiro, e acredito não, tenho certeza, porque deu para sentir que aqui também está havendo um interesse muito grande dos espíritas pela leitura de romances espíritas. Não resta a menor dúvida que os romances espíritas são maravilhosos. As obras psicografadas pela Zíbia Gasparetto, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Violetas na Janela e tantos outros romances, não resta dúvida que são maravilhosos. Mas urge uma necessidade muito grande do espírita procurar conhecer um pouco mais a doutrina em si, porque conhecendo a doutrina espírita, ele terá melhores condições de entender muito melhor o conteúdo do romance. O conhecimento da doutrina espírita é a base, é fundamental. Porque o romance emociona, você chora, é aquela coisa toda, aquela beleza. Mas ainda acontece muitos casos de espíritas com medo de defunto, por exemplo. Tem muito espírita com medo de sexta-feira 13, com medo de número 13. Tem muito espírita aí com pirâmidezinha pendurada no pescoço, com pé de coelho dentro das bolsas. Se pé de coelho desse sorte, o coelho não morria, porque tem 4. Se pirâmide resolvesse alguma coisa, o Egito não passaria por tantas guerras, porque lá é que estão a maioria. Então é preciso que as pessoas procurem conhecer mais a doutrina espírita. E nós indicamos alguns livros, por exemplo, Leon Denis. Os livros de Leon Denis são muito bons. Cristianismo e Espiritismo. Aliás, eu até sugeria que o mestre Eduardo, na sua palestra de amanhã, antes da palestra, já que ele conhece profundamente essas obras, mais de base mesmo da doutrina, fizesse uma explanação sobre o conhecimento que eu sei que você tem sobre Leon Denis, sobre Bozano. Tem esse também, Depois da Morte, de Leon Denis, muito bom. Esse aqui, Animismo ou Espiritismo, muito importante ser conhecido, do Ernesto Bozano também. Se o Eduardo pudesse, até o Estevão também o Estevão, antes da sua palestra, pudesse falar alguma coisinha sobre o conteúdo dessas obras, seria muito importante. Logicamente que elas devem vir depois do estudo das obras básicas, tá? Tem muito espírita que não conhece ainda as obras básicas. Espíritas com 10 anos, 15 anos de espiritismo, que não conhece o céu e o inferno, o livro, não conhece a Gênese e não conhece Kardec. Bem, aproveito a oportunidade para lembrar aos espíritas que nem tudo aquilo que vem escrito com o nome de Chico Xavier é de Chico Xavier. Preciso ter muito cuidado. Andou correndo por aí, pelo Brasil afora, acredito que já chegou por aqui,
uma tal de uma simpatia ensinada por Chico Xavier para emagrecer. Pelo amor de Deus, gente. Vamos analisar o conteúdo de certas coisas. Jamais Chico Xavier vai transmitir qualquer simpatia para alguém que não seja a própria simpatia dele. Esse negócio de banho, o banho que o espírita recomenda é o banho de sabonete, água, aquele banho normal que todos nós tomamos todo dia. Não existe nenhum tipo de defumação, nada para você pendurar no seu pescoço em nome do espiritismo. Se você quiser pendurar suas joias, que pendure, usar o seu ouro, que use. Se quiser vestir de roupa branca, vista, mas que o espiritismo não tenha nada a ver com isso. Nem branca, nem azul, nem roxa, nem preta, não tem nada a ver. Ainda bem que não colocaram toalha branca aqui nessa mesa, porque há uma história, porque invento de espiritismo mesa branca, espiritismo linha branca. É preciso que as pessoas tenham cuidado com isso e procurem conhecer mais a doutrina. Por que este alerta? Porque nós observamos cada exagero dentro dos centros espíritas que mostram a ignorância de muita gente. Que vamos lá, em algumas observações. Há centros espíritas que antes do trabalho, o dirigente, que deveria conhecer um pouquinho mais, chama alguém para fazer a prece, alguém faz meia hora de prece. Ele ora a prece de Cáritas, depois a de São Francisco de Assis, depois uma outra prece, e depois vamos orar a prece que o Pai nos ensinou, que é o Pai Nosso. E alguns espíritas fazem as suas preces, porque a prece, conforme a doutrina, é uma manifestação espontânea. E depois dele fazer aquela prece espontânea, vamos agora orar a prece que o Senhor nos ensinou. Como se a dele não valesse nada. É importante esclarecer que o Pai Nosso foi um modelo de prece que Jesus nos deu. Não foi a prece, foi um modelo. Para que, baseado naquilo, nós possamos criar as nossas preces. Tá? Na nossa revista Ação Espírita, nós fazemos alguns alertas quanto a esse tipo de coisa. Até palestrantes que falam no espírito de Bezerra de Menezes. Não existe espírito de Bezerra de Menezes, porque ele não tem espírito. Ele é um espírito, o espírito Bezerra de Menezes. Enfim, que os espíritas procurem estudar a doutrina, gente. Temos livros maravilhosos aí atrás. Lembro também que o objetivo de um evento deste não é vender livro, e sim trazer a experiência dos expositores para passar a mensagem para vocês. Agora, nós aproveitamos para vender livro por duas razões. A principal, pela grande necessidade que o espírita tem de conhecer a doutrina. Para não ficar aqui frustrado, morrendo de medo de obsessor, morrendo de medo de defunto, medo de tudo quanto é coisa, conforme disse ainda há pouco, medo de sexta-feira 13, medo de roupa preta, medo de passar embaixo de escada, medo de um monte de coisa. E o segundo, porque não deixa de ser um auxílio também ao grupo que está promovendo esta Semana Espírita. É uma ajuda, porque as despesas são altas deste grupo que só nós sabemos, nós que estamos convivendo com a norma todos os dias, sabemos a luta que é para realizar uma semana alimentando um monte de comilões, como esses palestrantes que vêm do Brasil, durante uma semana, e come, gente, e come, esse pessoal, nós comemos, né? Então é de manhã, enfim, não é fácil. E a gente apela para a colaboração de todos. Lembrando que já temos as fitas de todas as palestras realizadas até aqui à disposição. Foram trazidas algumas, agora à noite, copiadas, devem estar ali na livraria. E quem desejar mais fita, faça a sua encomenda, que amanhã o Ailton vai passar o dia inteirinho sem comer, só gravando fita. Então, à noite, à tarde, já que começa 1h, ele estará aqui com todos nós. Tá? Então, resta-nos agora convocar a nossa mesa. Convidamos o companheiro Benjamin Rodrigues, presidente da Federação Espírita da Flórida e representante do Conselho Espírita Internacional. Pedimos uma salva de palmas para o nosso querido Benjamin.
o companheiro Eduardo Guimarães, a companheira Sádia do Movimento Espírita de New Jersey, representando as caravanas dos outros estados, o palestrante da noite, Dom Estevam Camolese, e a nossa Sônia, né? Cadê a Sônia? A Sádia, está convidando a Sádia com a Sônia. E a nossa Norma, presidente do Allan Kardec. Vamos, então, nos sintonizarmos para a prece, convidando a nossa querida Sádia para nos conduzir neste momento de prece. Por favor. Vamos então, companheiros, fechar os nossos olhos para que a nossa sintonia se faça mais fácil. Pedindo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre tão querido, que nos abençoe e nos proteja nesse momento, nessa noite em que mais uma vez nos encontramos reunidos durante essa semana espírita, com os nossos corações, amado Mestre, transbordando de alegria por esse privilégio de estarmos reunidos em Teu santo nome, buscando a Tua presença e os Teus ensinamentos. Que nessa noite, Jesus, possamos nos tornar melhores instrumentos em Tuas mãos, mais preparados dentro da doutrina, mais conscientes, Jesus, das nossas responsabilidades dentro da doutrina e dentro desse país. Abençoe-nos, Jesus, a todos aqui presentes, a todos aqueles que não puderam estar conosco nessa noite. E com muito carinho, amado Mestre, abençoe a todos aqueles que estão do lado de fora daquela porta. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Já que falamos ainda há pouco em alguns absurdos espíritas, quero registrar que no Brasil apareceu um livro de mensagens psicografadas. Agora vejam bem os espíritos: Elis Regina, Clara Nunes, Paulo Sérgio, só são cantores, artistas que já desencarnaram. Pegaram um elenco bem grande, atores, e cada um mandando mensagem mais bela do que outras. Os artistas, quando morrem, viram santos imediatamente, segundo o autor desse livro. Vendeu, que foi uma beleza, e teve espírita comprando. Se não bastasse, fizeram outro com a defuntada internacional Marilyn Monroe, Nat King Cole, John Kennedy, aquele que morreu lá na Fred Mercury, só fera. E cada um mais iluminado do que o outro. Vocês precisam ver as mensagens. Como a artista vira santo logo. É preciso que os espíritas tenham muito cuidado com certas obras que existem por aí. E que os centros também, as direções do centro, sem querer incentivar ninguém à censura, mas que procurem ter muito cuidado antes de colocar uma obra para ser vendida como espírita. Então, agora com vocês, carinhosamente, o nosso querido Estevam Camolese.
Ladies and gentlemen, my sisters and my brothers in Jesus, good evening. God bless all. Platão, o discípulo amado de Sócrates, fazendo uma análise do homem contemporâneo de Atenas antiga. Atenas que houvera sido berço de Sócrates, dele Platão, posteriormente de Aristóteles. Atenas que experimentara o buril de Fídias, a grandeza eloquente de Ésquilo, a tragédia de Tucídides. Para que os irmãos tenham uma ideia, uma tese era melhor ser vaiada em Atenas do que aplaudida no resto do mundo. Quando uma ideia atingia a aprovação dos filósofos e dos pensadores atenienses, ninguém no mundo teria a audácia de contestá-la. E ele, Platão, sabendo disso, em seus diálogos, faz uma crítica à sociedade moderna da Atenas à sua época, há 25 séculos atrás aproximadamente. Em seus diálogos, num capítulo intitulado O Mito da Caverna, Platão conta a história fictícia, mas a história que era a história dos homens atenienses. Havia uma caverna, segundo Platão. Era a caverna da vida. E dentro dela, uma caverna escura, onde nunca tiveram o direito de ver a luz do sol. Haviam homens que viviam sentados, algemados de mãos e pés, e ficavam sentados de tal forma que eles nunca tiveram o direito de ver fora da caverna. Sentavam de costas para a entrada, e se viam alguma coisa, a única era a sombra de tudo que passava às suas costas. Por exemplo, se passasse um cão na porta da caverna, o sol que batia no cão projetava uma sombra na parede posterior, e esta sombra chegava deformada, e eles sentados olhavam a sombra daquele cão sem saber o que era um cão. E cada um então começava a adivinhar. Um olhava e dizia, é uma girafa. Outro dizia, não, é um elefante com certeza. Outro falava, não, talvez seja um peixe. E cada um achava uma coisa. Justamente porque eles nunca tiveram o direito de ver a realidade, mas a sombra de todas as coisas. Mas o tempo passou. E certa vez conta Platão que um destes homens conseguiu quebrar as algemas e romper os grilhões. E saiu da treva escura da caverna, à plena luz do sol do meio-dia. E ele ficou cego por alguns instantes, porque os seus olhos estavam acostumados com a escuridão. Mas passado o período de perturbação visual, ei-lo que vê a grandeza e a beleza da vida. Não mais a sombra do cão, mas agora o próprio cão. Não mais a sombra das coisas, mas agora as próprias coisas. E ele saiu pelo mundo. Viu as estrelas, o céu, o infinito, a natureza, os oceanos, os animais. E andou por toda a terra. E em meio a tanta alegria, a tanta felicidade, ele teve saudade dos amigos. Dos amigos que ficaram algemados na caverna escura. E anelou voltar para contar-lhes a boa nova de esperança e de amor. E voltou. Voltou à caverna a fim de apresentar a mensagem de libertação. Quando ele adentra-se na caverna escura, ele fica cego por alguns instantes. Porque agora os seus olhos já estavam acostumados com a luz. Mas passado o período de perturbação visual, ei-lo que encontra os amigos.
observa-os e diz: meus amigos, eu voltei para vos dizer da grandeza e da beleza da vida, para vos contar tantas coisas. E começa a contar as maravilhas que ele havia visto fora da caverna, no mundo da luz. Quando os seus amigos, narra Platão no mito da caverna, caíram todos na gargalhada e escarneceram-o, dizendo: impossível, impossível que esta mensagem que você nos apresenta seja uma mensagem verdadeira. Impossível que isto seja uma realidade. Não. Quando ele, que havia visto tudo, disse sim e muito mais. Porque vocês veem na parede da vida a sombra das expectativas. Mas eu vi a realidade, o sol, a vida fora desta caverna escura. Mas eles redaguem outra vez dizendo: não, porque só você viu e nós não. Quando ele respondeu: porque fui somente eu que saí da caverna. Nas trevas veremos trevas, na luz veremos luz. Ele apresenta novamente a mensagem de esperança e de amor. E novamente os amigos zombam dele, e Platão encerra a história dizendo que aquele homem que veio apresentar a boa nova de esperança só não foi espancado pelos amigos, porque os amigos estavam algemados de mãos e pés. E Platão, com essa história, começa a fazer uma análise do mundo moderno em Atenas antiga, dizendo que a maioria dos filósofos que lá viviam eram homens notáveis, mas de uma filosofia que não socorria os órfãos, de uma filosofia que não amparava as viúvas, de uma filosofia boa para quem filosofava, mas péssima para o povo que não tinha acesso a coisa alguma. Eram os antigos sofistas a que Sócrates debatia nas praças, nas famosas praças públicas. E Platão começa a fazer esta análise dizendo: nós somos o mundo moderno, um mundo de sábios, mas não fazemos nada com esta sabedoria. Meus irmãos, várias dezenas de séculos se passaram, aproximadamente 25 deles. E hoje a história se repete. Encontramos em meio a tanta cultura e a tanta informação a falta de educação. Mas não nos reportamos aqui à educação louvável dos bancos escolares, quando aprendemos matemática, física, química, biologia, astronomia. Mas nos reportamos à educação espiritual. A grande proposta da doutrina espírita, a educação espiritual, para que possamos viver uma vida educadamente e sabiamente bem vivida. Esta educação espiritual que a maioria se descuidam. Os pais pegam os filhos e colocam a menina na melhor escola particular da cidade. Mas coloca também no órgão para aprender música. Mas coloca também no vôlei para fazer exercício. E coloca para aprender francês. E coloca para aprender inglês. E coloca em tal escola e a outra escola e esquece de evangelizá-la. E nós, meus irmãos, poderíamos dizer com todo respeito: mas as prostitutas também podem dançar balé. Os mentirosos também podem falar inglês. Os desventurados também podem ligar um computador. E qual a diferença deles para os nossos filhos? É a educação que damos ou não damos. Por isso que nós vemos hoje tanta dificuldade. Tantas pessoas andando de um lado para outro em meia angústia. Muitos levantam-se para dizer: a AIDS é a doença do século. É coisa nenhuma. A doença do século chama-se depressão. Chama-se angústia, chama-se obsessão. Nunca vimos tantas pessoas obsidiadas como os dias de hoje. Nos centros espíritas do Brasil, a desobsessão fora feita
feita para adultos que ficavam obsidiados, mas hoje a humanidade conseguiu obsidiar as crianças também. E é crianças de 5 anos de idade totalmente obsidiadas. Coisas que não aconteciam há 20 anos atrás, o que não é muito tempo. Por isso nós vemos essa falta de educação para a vida. Essa falta de educação espiritual para que tenha uma vida bem vivida. E vamos vivendo em meio à depressão, porque a AIDS, quando inventarem uma vacina que não está longe, debela a doença, como fora com outras doenças. Mas, meus irmãos, a depressão, as obsessões, não há vacina que resolva. É a luta do dia a dia, para que possamos viver um mundo melhor. É difícil encontrarmos um lar que tem pelo menos 5 pessoas, que uma não acorda com melancolia, que uma em 5 não acorda um pouco mais cansada do que deitou, que uma em 5 não tem um objetivo sincero para viver, para dar a vida. Vivem como os homens da caverna de Platão, na caverna escura, algemadas de mãos e pés, olhando na parede da vida. O que eles mesmos esperam da vida? Nada. Por isso é que hoje nós experimentamos a hora difícil. A hora aziaga é agora. Mas talvez Platão não soubesse que a criatura humana passa por vários estágios de ordem espiritual ou psicológicos, como queiram. E o primeiro dele é o estágio onde a pessoa nunca ouviu falar coisa nenhuma. É o estágio da ignorância, o que não quer dizer maldade. Porque a pessoa pode ser honesta, amorosa, caridosa, mas ser ignorante em determinado assunto. Por isso a ignorância é a pessoa, por exemplo, que nunca andou de avião na vida. Imaginemos alguém que nunca viu um avião. E levemos essa pessoa ao aeroporto aqui nos Estados Unidos. E fazemos um convite, levamos a cabine de um Boeing, de um Jumbo 747, um dos maiores aviões do mundo. Não o maior, mas um dos maiores. E pegamos essa pessoa e levamos dentro da cabine de comando do avião. E fazemos um convite, meu irmão. Você está sendo convidado a pilotar esse avião de Nova York ao Rio de Janeiro. 12 mil quilômetros, 10 mil. A pessoa vai, nem sabe como fazer para ligar o avião. Quando ele ver centenas de instrumentos de navegação aérea diferentes, ele não sabe que não sabe. É o nosso primeiro estágio. Ignorância. Ele não sabe que não sabe voar. É a pessoa que está tendo agora o primeiro contato com a doutrina espírita, mas que nunca ouviu falar de reencarnação, de mortalidade da alma, de comunicabilidade dos espíritos. Ele não sabe que não sabe. Ele é ignorante neste determinado assunto, embora possa ser sábio em outros assuntos. Mas se ele começa a estudar, ele passa para um estágio imediatamente superior, que é o estágio onde a pessoa já ouviu falar e está a par. Ele sabe que não sabe. Voltemos ao avião. A pessoa fez o curso teórico de aviação. Aí nós a levamos à cabine de comando e falamos: você é capaz de pilotar este avião até o Rio de Janeiro? Ela diz: não. Embora conheça todos os instrumentos de navegação, sabe que só tem a teoria. E só a teoria seria muito arriscado para levar o avião até o Rio. Por isso, ela sabe que não sabe. É a pessoa que adentrou-se à casa espírita. Já ouviu falar da reencarnação, da imortalidade da alma ou da mediunidade que é portadora, mas nem por isso é uma expert no assunto. Ouvir falar não nos dá conhecimento profundo. Porque senão nós temos perigo de cair e voltarmos do primeiro item. Porque o perigoso não é o que não sabe que não sabe. O perigoso, a pessoa perigosa, é aquele que não sabe, mas acha que sabe. Dá palpite sobre tudo. Fala sobre tudo. Ele é um oceano de ideias, com 5 centímetros de profundidade. Se mergulhar, bate de cabeça. Por isso, vamos ao terceiro estágio, que é o estágio do conhecimento.
onde a pessoa sabe que sabe. Ela já fez o curso teórico de aviação e também já fez o curso prático. É capaz de pilotar o avião aqui de Nova York a São Paulo sem problema algum. É a pessoa que está na casa espírita e começou a estudar e está praticando os ensinamentos. Como diz Francisco Cândido Xavier, quando nós vamos à casa espírita, nós buscamos a prática do espiritismo. Mas quando nós saímos da casa espírita, Jesus buscará em nós o espiritismo praticado. Vivo, dinâmico, é a pessoa que já está começando a prática do amor. As consequências morais que a doutrina espírita prega. Mas há um estágio maior do que esse. O nosso quarto estágio, o estágio da sabedoria. Quando a pessoa não sabe, que sabe, porque já fez muito. Para que os irmãos possamos entender melhor, perguntemos a alguém, por exemplo, para fazermos a diferença entre conhecimento e sabedoria, para entendermos melhor. Conhecimento, que é o nosso terceiro estágio, sabedoria é o nosso quarto. Conhecimento é aquela nossa amiga que tirou carta de automóvel hoje em Nova York. Ela pegou a carta de motorista, a carteira de motorista. Ela tem conhecimento, ela sabe que sabe dirigir, fez todos os testes, passou em todas as provas, exames de saúde. A prova de que ela está aprovada é a carteira de motorista. Ela tem conhecimento, ela é capaz, ou ele. Aí nós vamos fazer um teste. A levamos aqui ao centro da cidade de Nova York, 6 horas da tarde. Sentamos ao lado dela, ela sabe dirigir. Como é o primeiro dia da pessoa que está dirigindo? Grudam as mãos no volante e não solta nem em desdobramento da personalidade. A pessoa fica que não pisca, você pode chamar do lado, não, mesmo se olhar não dá. Então concentrada, o banco perto. Então tem que pensar antes de fazer. Agora para o carro andar, eu preciso acelerar. Pensa primeiro, acelera depois. Se vê o sinal vermelho, pensa, o sinal está vermelho. Logo eu preciso brecar. E breca. Esse é o perigo de passar na frente de quem está aprendendo a dirigir, ou aprendeu a dirigir há pouco tempo. Porque se ele for ruim de pensamento, você morre atropelado antes. Depois que ele pensou, já passou por cima. É a pessoa que aprendeu agora. Agora, como é alguém que dirige há 30 anos? A pessoa dirige com uma mão. Com a outra mão ele fala no celular, com a outra ele lê jornal, com a outra ele cumprimenta os amigos. O automóvel vai como quem incorporado para casa sozinho. Aí você pergunte para ele ou para ele, minha irmã, como você faz para dirigir tão bem? E ela não sabe responder. Se responder, vai dizer, dirigindo. Ela não sabe que sabe, porque já fez muito, se torna processo automático. Pergunte a alguém que anda há 30 anos de bicicleta como é que ele faz para se equilibrar. Pergunte, meu irmão, como você faz para se equilibrar nessa bicicleta? Ele vai olhar e responder, equilibrando. Não há resposta, porque ele não precisa pensar em fazer, ele faz por automatismo. Por isso, meus irmãos, que os espíritos são bons, não estão bons. Eles são o bem, eles são a caridade, eles são o amor. Esta sabedoria educacional que todos nós devemos buscar. Mas para podermos exemplificar ainda mais, peço licença para citar algumas características da sabedoria, além das virtudes que Jesus nos deixou, além do amor, da humildade, da paciência, da caridade, da fé, da esperança, além destas, mais algumas. E a nossa primeira característica da sabedoria é a sinceridade de propósitos. Não há evolução espiritual sem sinceridade de propósitos. Contam que o grande sábio São Tomás de Aquino, que era um sábio da igreja, em vida, era coordenador de um mosteiro
mosteiro com vários monges. Ele, que era um homem poliglota, um filósofo, um homem das letras, um homem notável, certo dia estava meditando em sua cela, que é o quarto de um monge. Quando um jovem de aproximadamente 20 anos, um monge, chegou e sacudiu a porta da cela de Tomás e disse: Tomás, corra. Corra para ver um fenômeno da natureza. Está acontecendo lá fora do mosteiro. Corra. Um boi está voando. Corra para ver. Um boi está voando. Ele fechou os livros, saiu tranquilamente, foi para fora do mosteiro, olhou para os céus buscando o boi voando. Óbvio, meus irmãos, que boi naquela época não voava. Não voa agora. A não ser que for boi americano assim. Mas não voa agora e não vai voar nunca. Mas ele olhou para os céus procurando o boi voando e todos os monges lá fora caíram na gargalhada. E o monge que lhe foi chamar disse: Tomás, nem criança me acreditaria numa mentira desta. Me acreditar que um boi pudesse voar. Nem criança. Eu apostei com os amigos e perdi. Você me caiu numa mentira desta. Me acreditou que um boi pudesse voar. Por que é que você foi acreditar nisso? Tomás de Aquino olha para o monge e diz: meu filho, quando você foi me chamar para dizer que havia aqui fora um boi voando, eu acreditei piamente. Porque eu preferi acreditar que um boi pudesse voar do que acreditar que um monge pudesse mentir. É o nosso primeiro item. Sinceridade de propósitos. Deus prefere acreditar que nós queremos melhorar do que acreditar que nós queremos enganar a Ele, enganar a nós mesmos, enganarmos a vida. Sem sinceridade de propósitos não vamos avante nunca. Nosso segundo item é a competência para agir. Porque só boa vontade mata. Ela é boa com competência, mas só ela é desastre. Há um ditado popular que diz que de boa vontade o inferno já está até com lista de espera. Para os irmãos terem uma ideia de como a coisa está. Então só boa vontade não adianta. Imaginemos nós todos no avião, fazendo um voo para Miami. No meio do voo, a aeromoça pega o microfone e vai dar um recado para os passageiros. E diz: senhoras e senhores passageiros, o piloto deste avião não é piloto. Nunca pilotou avião na vida, mas é um rapaz que ama a aviação. Ele é honesto, ele é caridoso, ele ama, ele vê um avião e chora todo dia. E nós, graças ao amor dele, a paixão para a aviação, morremos todos no acidente aéreo. Imagine se você num hospital para fazer uma cirurgia cardíaca. Já tomou anestesia geral, mas não dormiu ainda. Está ali às vésperas de dormir e o anestesista olha para você e diz: ah, meu irmão, o médico que vai lhe operar não é médico. Nunca estudou medicina na vida, mas ele ama a medicina. O pai dele foi médico, o avô dele foi médico, ele vive nos corredores dos hospitais, ele ama a medicina. E você ama a vida, mas vai morrer. Graças ao amor dele pela medicina. Por isso, meus irmãos, só boa vontade mata. Agora, boa vontade é o primeiro item para alcançarmos a competência. Eu me recordo de muitos jovens que começam na doutrina espírita e se maravilham com ela. Vem a comunicação dos espíritos, vem as obras, vem a maravilha que ela presta de informações e começam com tudo. E vão, na linguagem popular, morar no centro. Segunda, terça, trabalham, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E o povo olha e diz: olha, é missionário. E falam baixinho para dar um ar assim de mistério. É missionário. Ele vai longe, vem todo dia aqui.
Ele vai longe, ele vai longe, e o povo estava certo. Ele foi longe, tão longe que nunca ninguém mais achou para onde foi. Porque não basta ir, é necessário ter competência para ir para um local determinado. Senão nós não vamos a lugar nenhum, embora tenhamos uma boa vontade do tamanho do mundo. Por isso, meus irmãos, nós vemos que faz-se mister traçarmos metas. A nossa terceira característica da sabedoria é o uso correto da palavra. Porque a palavra constrói, a palavra destrói em 5 segundos. Imaginemos nós dando a maior festa da história de Nova York. Mandamos chamar 1000 convidados, 1000 pessoas convidadas a dedos da alta sociedade nova-iorquina. No auge da festa, nós, o anfitrião, recebemos um telefonema. Atendemos, dizemos sim, pois não. Depois desligamos e paramos a festa para dar um aviso. Para dizer, senhoras e senhores, chegará à nossa festa aquele bombeiro que salvou aquelas 30 crianças naquela escola que pegou fogo semana passada em Nova York. Aquele bombeiro que salvou as 30 crianças, ele chegará na nossa festa. Meus irmãos, passa-se meia hora, chega o homem. Como ele vai ser recebido? É o nosso herói. É o herói de Nova York. Ele arriscou a vida em favor de 30 vidas. Ele será abraçado, beijado, cumprimentado, condecorado. Ele é um homem notável. Mas passa-se mais uma hora, a festa transcorre, nós recebemos outro telefonema. Atendemos, dizemos sim, pois não, desligamos e paramos a festa. Para dar outro aviso. Para dizer, senhoras e senhores, houve um grande equívoco, um grande erro. O homem que adentrou-se à nossa festa não é o bombeiro que salvou as 30 crianças. É o homem que incendiou a escola. Como é que ele vai ser tratado a partir daí? De herói, ele vira vilão. Aqueles que o cumprimentaram, agora já limpam as mãos no paletó. A turma do já sabia, porque sempre tem a turma do já sabia, que só sabe depois que a desgraça acontece. Eu sabia, sabia coisa nenhuma, mas faz um ar de importante. Eu sabia, aquele jeito meio estranho, mas foram, abraçaram, beijaram. Eu sabia. Por isso a palavra constrói, a palavra destrói. Daí porque nós somos senhores das palavras que pensamos, mas escravos daquelas que já pronunciamos. Enquanto eu penso, é só minha ideia. Mas depois que eu falo, já está gravado, todo mundo escuta. A palavra não é mais minha, é de quem pegar para si. Daí porque nós temos que ser estação final de toda a fofoca. Ela vem a nós e morre em nós. O cristão espírita deve ser a estação final de toda a fofoca, o sepulcro da maledicência alheia. Quando alguém vier nos contar alguma coisa que nós achamos ser fofoca, paremos a pessoa para passá-la pelos 3 crivos da verdade de Sócrates. A pessoa vem contar, nós desconfiamos que é fofoca. Nós paramos a pessoa e perguntamos: o que você vai me contar? Você tem absoluta certeza que passa pelos 3 crivos da verdade de Sócrates? A pessoa vai morrer de curiosidade e perguntar: quais são? E você faz assim um ar de importante. Se for quebrar o galho e dizer para você: primeiro, o que você vai me contar? Você tem absoluta certeza que é verdade? Tem fotos, documentos registrados em cartório? Se não tiver, não me conte. Ah, mas fulano viu. Mas nós vamos ver aquilo que desejamos ver. Há pessoas que vão a Chico Xavier e saem de lá dizendo: é homossexual. Eu vi. Não, se viu. Há uma tese na psiquiatria chamada projeção ou espelho, em que a pessoa tende a ver nos outros a realidade mal resolvida de si mesmo. Ela
a ver nos outros e nas coisas as suas projeções mais íntimas. Daí porque a pessoa que tem problemas de ordem sexual mal resolvidos em si, acha que todo homem solteiro é homossexual e que toda mulher casada trai marido. Os irmãos podem notar. Mas é porque ele tem um problema mal resolvido. A pessoa que tem problema de honestidade mal resolvido em si, acha que todo mundo rouba. Todo mundo, alguém deve estar ganhando dinheiro com a semana espírita. Eu sei, não, ele ganharia. Daí porque o ditado, a ocasião faz o ladrão. Mentira. Revela, nunca fez. Se nós colocarmos um automóvel na porta desta igreja, com a chave no contato, só porque o automóvel está com a chave no contato, nós vamos roubar o automóvel? Não, vamos ficar até preocupados de quem será o automóvel. A ocasião nos fez ladrão? De maneira alguma. Mas quem é ladrão? Passa e vê o automóvel com a chave, ele dá uma olhadinha, dá uma voltinha no quarteirão, passa outra vez, olha do lado, olha o automóvel, dá mais uma volta, entra no automóvel e rouba. Por isso, meus irmãos, a palavra constrói, a palavra destrói. É necessário competência para agir. É necessário sinceridade de propósitos. Peço licença para citar o último exemplo. De competência. Um exemplo que é material, mas que serve muito bem para vermos que sem competência nós não levamos nada avante. Contam que havia um navio carregando ouro. E este navio teve problema nos motores e o navio parou em alto mar. O comandante pegou o rádio do navio e passou o rádio para o porto mais próximo, chamando um técnico para arrumar a embarcação. Veio o homem, ficou 3 dias mexendo nos motores, não arrumou. E mandou a conta para a empresa. $100. Melhor dizendo, $300. $100 por dia de serviço. Ele não arrumou, mas cobrava por dia de serviço. $100. 3 dias, $300. Ora, não arrumou o navio. O que é que o capitão do navio fez? Passou um rádio e mandou trazer o melhor engenheiro do país. Veio o homem, ficou 3 dias mexendo na embarcação. Mas eram motores de última geração marítmicas. E ele não conseguiu arrumar. Mas mandou a conta para a empresa, $900. $300 por dia. Era justo ele ganhar mais do que o outro, porque o outro era técnico. Ele era o melhor engenheiro do país. Ora, meus irmãos, o capitão então mandou trazer o melhor engenheiro do mundo. Veio o homem, desceu de helicóptero no navio com uma valise. Desceu os motores e auscultou os motores como um médico cardiologista ausculta um coração. Abriu com uma chavinha de fenda, tirou um pedaço, uma parte, viu que uma peça estava solta, pegou um martelinho de borracha pequeno e deu uma marteladinha, a peça voltou à posição original, o navio voltou a funcionar. E ele mandou a conta para a empresa, $10.000. A empresa pagou. Mas quis saber dele como é que ele gastou $10.000 em menos de 5 minutos. E ele justificou o gasto mandando uma folha, um papel para a empresa, dizendo o seguinte, em 2 itens. Primeiro, para bater com o martelo, preço que ele cobrou, $1. Segundo, para saber onde bater com o martelo, preço, 9.999. Competência para agir. Porque há pessoas que pegam o martelo e batem tudo, destroem tudo, acabam com tudo. Meus irmãos, há pessoas que em nome de Deus fazem o diabo. Em nome do bem fazem tanto mal e tanto problema. Eu recordo, quando adentrei no Espiritismo, faz muito tempo, os irmãos não eram nem nascidos ainda. Mas fica aqui. Quando adentramos, ficamos fascinados pela doutrina. Fascinados e obsidiados.
Então eu me lembro um dia de almoço com meus pais, no domingo, eu nunca vou esquecer. Estava nosso irmão, nosso pai e nossa mãe. Meus pais, vendo que eu já estava um pouco fanático, olharam para mim e disseram: meu filho, nós somos seu pai e sua mãe. Não é melhor você assim, ter mais moderação? Era a sabedoria da família. Então, meu filho, nós somos seus pais. Meus irmãos, aí eu, para mostrar que conheci o Evangelho, olhei para os dois e disse: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Meus irmãos, minha mãe chorou 15 dias. Só não me deserdaram, porque a família não tem bem, só passar dívida para os filhos. Mas senão estaria na amargura da miséria. Por isso, em nome do bem, fazemos o mal. Em nome da paz, fazemos a guerra. Basta vermos a historiografia da humanidade, vermos as inquisições, as mentiras, os trambiques, vermos tanto problema feito em nome de Deus. Nunca, se nós somarmos todas as guerras do mundo, não mataram metade do que as guerras que mataram em nome de Deus. Se nós somarmos todo o Vietnã, todas as guerras, a Segunda Guerra Mundial, se nós somarmos tudo, não dá metade do que se matou em nome de Deus, que é toda bondade, toda justiça e toda sabedoria. Assim, meus irmãos, nós vemos que a sabedoria tem várias características. E nós talvez aqui passaríamos a noite inteira falando delas. Mas vamos avante. Hoje é a hora em que falta esta ciência de bem viver. Hoje falta esta educação espiritual. E nós vamos vivendo esta vida mal vivida por informações que vamos assistindo, porque este é o mundo da propaganda, que segundo os próprios americanos é a alma do negócio. Então nós vemos propaganda em tudo, pendurada nas vistas. Ouvimos, ligamos o rádio, ligamos a TV, mas são propagandas feitas para nós. Não necessariamente feitas por nós ou que nos beneficiem. Os irmãos querem ter uma ideia. Vamos pegar propaganda de cigarro. Como é propaganda de cigarro na TV? No Brasil passa, não sei se na América ainda. Pegam um ator no Brasil, a propaganda no Brasil, mas pegam um ator americano. 1,98 m, loiro, um olho verde e outro olho azul, que só ele, Deus, tem um daquele. Então, propaganda de cigarro, ele sobe em cima de um cavalo. A paisagem é do reino dos céus, lindíssima. A música de fundo, a orquestra tocando. E ele sai atrás de um touro de 2 toneladas e corre atrás desse touro. Quando ele joga um lacinho no touro, o touro já cai desmaiado. É óbvio, o touro americano ganha em dólar. Ele já cai desmaiado. Aí ele desce do cavalo, olha para o touro, coloca o pé em cima do animal, saca um cigarro, acende, sai aquela fumaça, a música aumenta e vem aquela voz do fundo: fume Marlboro e seja mais forte que esse touro. E o coitadinho em casa, que já está com 60 anos, meus irmãos, quem tem 60 anos e assistiu desde os 18, 4 horas de TV por dia, já assistiu 9 anos sem parar. É só fazer o cálculo em casa depois. Qualquer criança hoje assiste 6, mas quem assistiu 4, já assistiu 9 anos sem desligar o aparelho. Então aquele senhor lá no Brasil, 60 anos, se aposentou há pouco, é um homem bem feliz, que ganha a fortuna de R$107 por mês. Então um homem assim bem equilibrado, ele vê aquela propaganda, aquele homem másculo, bonito, perfumado, rico, forte, um olho verde, outro olho azul, ele vê aquilo e fala: meu Deus, como é que eu não fumei ainda para ter saúde? Então começa a fumar, e morrem ele, o cavalo, o touro, todo mundo de enfisema pulmonar. Como morreram os 2 primeiros artistas americanos da propaganda da Marlboro. Adivinha os irmãos do quê?
cigarro, enfisema pulmonar. Como é propaganda de bebida na TV. De pinga, que aqui não tem, mas que no Brasil é muito barato. De pinga, não vamos falar de uísque, de vodka, pinga. Eles pegam para propaganda uma manequim francesa. 1,87 m, 18 quilos de peso. Como manda o protocolo das manequins internacionais. Ela não desencarna, ela desossa. Não tem carne para desencarnar. Ela só perde os ossos, ganha ossos. Ela desossa. Então é fora da realidade mundial. Propaganda de pinga. Pega um transatlântico. Ela senta-se, olha para o garçom. Ele diz: a senhorita deseja alguma coisa? Ela diz sim. Por favor, uma pinga. Que ela não beberia nem desdobramento da personalidade. Uma pinga. Aí vem o homem com a pinga. Ela bebe e ainda no final faz... Agora a coitadinha em casa, lavadeira, que lava a roupa para fora, tem 17 filhos. O marido que vale por mais 17. Ela então está lavando e vendo aquilo. Aquela moça magra, bonita, sensual, perfumada, chique. Ela fala: meu Deus, como é que eu não bebi esse negócio ainda para ser feliz? E bebe. E isso envolve centenas de bilhões de dólares. Por isso nós vemos que são feitas para nós, mas que não nos beneficiam em coisa alguma. E nós vamos vivendo essa vida. O que acontece é que cada dia tem uma coisa nova para nós. A última novidade. Notem os irmãos que nunca nós conseguimos comprar o último sucesso. Quando nós corremos atrás para comprar o último modelo, vem alguém e disse: mas você já conhece aquele que é 3XP8VV? É mais novo que o seu. Acabou de ser lançado. Então já tem tal loja. A gente corre e compra aquele, já tem outro. E nós ficamos correndo e buscamos no mundo o que o mundo jamais nos poderá oferecer. Paz, porque deve começar em nós. Por isso nós vamos vivendo essa vida de dificuldades, essa vida de angústias, e não vamos dando realmente um padrão notável à nossa existência. É necessário mudar, é necessário educar-se espiritualmente, para que tenhamos base sólida, para que tenhamos realmente essa vida bem vivida. Mas a pessoa não sabe o que fazer, ela não sabe o que quer. Quando nós encontramos pessoas para dizer: o que é que você quer da vida? Exatamente, a pessoa lhe diz: ah, eu nunca pensei sobre isso. Nós notamos aqui mesmo, pelos próprios brasileiros que moram na América. Não sabem se querem voltar, mas têm medo de voltar, porque não sabem o que estão fazendo aqui. Será que vale a pena estar aqui? Mas eu volto ou não volto? E sofre-se com isso, é óbvio. Porque se tem boa vontade, uma força enorme, mas não tem direcionamento correto. E nós, fazendo bem, sofreremos como se fizéssemos o mal. É interessante isso. Por isso aqui vão alguns conselhos. Primeiro, saber exatamente o que se quer. Não jogar no geral. Eu quero ser bom. Fica lindo, mas não diz como vai ser. E o bom é muito vago. Nem Jesus aceitou o qualificativo de bom. Quando disseram: bom mestre, Jesus falou: espera um pouco, meu filho. Mestre eu sou porque vim ensinar. Mas bom só meu Pai que está nos céus. Como é que nós vamos ser bom em todas as possibilidades do bem? Não há como. Então faz-se mistério. Faz-se necessário sermos específicos. O que é que exatamente você quer da sua vida? Mas chegar em casa e colocar no papel vários itens. Segundo, saber o preço que isso vai te custar. Porque tudo que é bom custa um preço. Não me reporto a preço financeiro, que os materialistas também podem pagar. Mas a preço espiritual, de renúncia. Quem quer ser médico tem que saber que tem que estudar 6 horas por dia no mínimo. Quem quer ser piloto de avião tem que saber que vai ter a vida viajando. Quem quer conseguir determinada coisa, seja material ou não, tem que saber o preço de renúncia que vai custar. Terceiro, querer pagar o preço, porque muita gente não quer. Quantas pessoas chegam para nós para dizer: eu queria ter a mediunidade de Chico Xavier, mas não queria passar o que Chico passou. Ser processado, ficar madrugadas e madrugadas atendendo o povo, não tendo tempo nem de ir ao banheiro.
E o quarto item é pagar o preço. Porque senão nós não convertemos ideias em ideais. E é o que o mundo precisa, de ideais. Por isso nós precisamos dar esta estrutura. Ou darmos, melhor dizendo, uma reestrutura psicológica à nossa vida. Eu me recordo de um homem notável, americano, que certa vez, aqui nos Estados Unidos, foi chamado, porque havia um homem, um louco interno, que pegava os lençóis da cama, se enrolava neles e andava de braços abertos, dizendo por todo o sanatório: eu sou Jesus, eu sou Jesus. Caso aqui nos Estados Unidos. O homem, este americano, foi desafiado a em 40 minutos, a meia hora, fazer ele deixar de ser Jesus, sem matá-lo naturalmente. E ele aceitou. Foi no sanatório, apontaram o louco para ele, o Jesus, entre aspas. Ele foi. Parou na frente do louco, que estava envolvido no pano da cama, fazendo de contas que era um manto. Ele olhou para o louco e perguntou: você é Jesus? Ele respondeu: sim. E até sorriu, como que dizendo: mais um para falar que sou. Sim, eu sou Jesus. E este americano olhou para ele e disse: ah, que bom, daqui 10 minutos eu volto. E foi embora. 10 minutos após, volta ele com uma fita métrica nas mãos. Mas antes parou na frente do louco e perguntou: você é Jesus? O louco disse: sim. Eu sou Jesus. O americano falou: que ótimo, dá para o senhor abrir os braços um pouquinho, por favor? Que eu quero medir. E mediu de mão a mão, de cabeça aos pés. E disse: daqui 10 minutos eu volto. Foi embora. 10 minutos após, volta ele, com vários pregos e várias tábuas nas mãos. Vem carregando tudo, mas antes para na frente do louco e pergunta: você é Jesus? O louco diz: sim, eu sou Jesus. Então o homem se abaixa e fala: só um pouquinho, por favor. E começa a bater os pregos na tábua, formando uma cruz. O louco, que acho eu, não era tão louco, não aguentou de curiosidade e deu uma olhada. Deu outra olhada, não aguentou e perguntou: mas por favor, o que é que o senhor está fazendo aí? Ele então, aquele homem americano, se levanta, olha para ele e diz: se você é Jesus, você sabe o que eu vou fazer contigo. Meus irmãos, Jesus desencarnou na hora. Foi um susto. Ele olhou o louco e falou: mas quem disse que era Jesus Cristo? Era Jesus da Silva. Ninguém perguntou o sobrenome, bobo de quem acreditou que era. Mas mudou. Mas mudou. O homem que fez isso chama-se Richard Bandler. Por isso, meus irmãos, nós vemos que faz-se mister mudarmos. Mudarmos para melhor. Mudarmos para que a nossa vida seja uma vida bem vivida. E termos esta educação. Termos esta paz espiritual. Vivermos educadamente com profundo otimismo. Sermos profundamente otimistas. Contam que havia um pai que tinha 2 filhos. Gêmeos. Ele amava um e odiava outro. Ele amava o filho que era pessimista e odiava o que era otimista, por uma afinidade talvez. No dia de aniversário de 15 anos, o pai, enquanto os meninos estavam na escola, comprou de presente para um e colocou em cima da cama uma bicicleta nova. Para o outro filho ele colocou esterco de cavalo. Em cima da cama ele odiava o filho e amava o outro. Quando os 2 meninos vêm para casa, o pessimista adentra-se no quarto, vê a bicicleta nova e reclama para o pai: não era a cor que eu queria, não era o pneu que eu queria, não eram as marchas que eu queria, não era essa que eu queria. Mas quando o otimista que o pai odiava chega,
e vê esterco de cavalo em sua cama, ele olha para o esterco, corre, abraça e beija o pai, e diz: ótimo papai, onde está o cavalo? Otimismo. Otimismo que nós precisamos ter. Por isso nós estamos como que numa cela. Os Espíritos falam muito isto. A reencarnação causa limites profundos na alma, no espírito encarnado, alma. Mas se todos estamos numa cela, há pessoas que de trás da cela só veem lama, porque só olham para baixo. Mas nós devemos, mesmo atrás das celas, vermos estrelas, porque olhamos o céu, miramos o céu. Por isso, meus irmãos, nós precisamos mudar a maneira que vemos a vida, mudar a maneira de pensar, educando-nos espiritualmente. Esta é a educação espírita. Porque aí sim poderemos falar o idioma que for, mas falaremos bem dos outros. Poderemos tocar a música que for, mas tocaremos com simplicidade e pureza de coração. Poderemos fazer tantas coisas. Para concluirmos, porque o nosso tempo é limitado. Eu me recordo mais uma vez de Francisco Cândido Xavier. Deste homem notável. Certa vez, e o episódio é verídico, acontecido em Uberaba, no grupo espírita da prece. Chico Xavier, todos os sábados, às 3 da tarde, ele chegava no centro. Porque 1 ele saía para ir às peregrinações. Nós falamos das peregrinações ontem. Ele chegava no centro, sábado à tarde. 3. Haviam milhares de pessoas esse dia, como todos os sábados. E eram entregues fichas de cor marrom. Somente a mães que tinham filhos desencarnados. Elas recebiam fichas. E depois eram chamadas pelo número 1, 2, 3, até o 30, 40, 20, dependendo das fichas que eram distribuídas. E elas entravam numa salinha de 2 por 3, 2 metros por 3 metros, com uma mesa sem toalha, uma mesa de madeira acabada, uma cadeira de madeira. Chico olhava para elas e conversava, dava orientação, dava notícia dos filhos. Meus irmãos, isso ia até 5 da tarde. 4h30, porque 4h30, 5 horas, Chico se concentrava e recebia o espírito Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Dr. Bezerra de Menezes, para o receituário homeopático mediúnico, até às 8 da noite. Por que às 8 da noite ele se concentrava outra vez? Na frente do público, e ficava até 3 da madrugada, recebendo mensagens dos desencarnados. Porque às 3 da madrugada, sem levantar para ir ao banheiro, ele lia tudo o que havia psicografado durante todo aquele dia, até às 5h30, 6 horas. Por que às 6 horas? Ele atendia milhares de pessoas, uma a uma, que abraçavam e beijavam. Porque às 9 horas, ele atendia as caravanas que vinham de Uberaba, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro. Isso sempre. Este homem é tão notável que os infartes que ele teve sempre foram nas férias. Ele não tem um atestado médico em 30 anos de serviço. Neste sábado, meus irmãos, ao que nós estamos nos reportando naturalmente, fizeram a prece no centro. 30 mães estavam em pé com a ficha número 15 apertada, com a ficha de número 1 a número 30 apertadas no peito. Algumas choravam de emoção, iriam falar com Chico Xavier. Chico tinha participado da prece, saiu dali e foi para uma salinha longe das mães que estavam do lado de fora do centro, no saguão de fora. E ele foi para a salinha mediúnica se concentrar. Neste ínterim, encosta um automóvel com placas de São Paulo no centro. Um automóvel com motorista, desce uma senhora muito distinta, mas os cabelos esgranhados e as olheiras enormes, denunciando as noites mal dormidas. Ela conversa com um, conversa com outro, se acotovela e entra desesperadamente no saguão do centro.
e encontra aquelas mães que ali estavam. Ela olha para elas e diz: minha vida não vale nada. Eu sou uma desgraçada. Eu perdi semana passada os meus 2 únicos filhos de acidente de automóvel em São Paulo. Meu menino de 18 anos no volante do automóvel. Minha filha de 16 no banco do passageiro. O automóvel se desgovernou, bateu de frente com o caminhão. Quando eu fui chamada para reconhecer os corpos, eu vi que não eram 2 que haviam morrido, mas 3, porque eu morri com eles. Eu me dizia católica, mas nunca frequentei a igreja. Eu havia abandonado Deus e senti que Deus me havia abandonado também. E tive ódio de Deus, ódio da vida, ódio de tudo, de todos. E me tentei matar por 3 vezes. E estou aqui sob forte medicação psiquiátrica. Mas ontem à noite uma amiga minha me procurou, em São Paulo. Disse: fulana, eu também perdi um filho como você. E eu fui a Uberaba, recebi uma mensagem dele, é a letra dele. Uma mãe conhece o filho mesmo depois de morto. Ide a Uberaba falar com Chico Xavier, para que ele possa receber, ou dar uma notícia, ou dar-lhe uma palavra de esperança e de amor. Ide, e eu vim. Mas a minha miséria é tão grande, que eu não cheguei a tempo de pegar uma das fichas para falar com o médium. Miserável de mim. Meus irmãos, neste ínterim, uma senhora que estava na fila, com a ficha número 15, sai da fila e dá sua ficha para essa senhora. E diz: minha irmã, eu sei quanto dói perder um filho. Porque eu perdi o meu menino fazem 6 meses aqui em Uberaba, também de acidente de automóvel. E desde que ele partiu, eu vim todos os sábados a Chico Xavier, para buscar uma mensagem dele. Mas Chico diz que ainda não está na hora, que o telefone toca de cima para baixo. Mas eu nunca desisti. Mas minha irmã pode ficar no meu lugar, porque eu perdi um, você perdeu 2. Eu moro em Uberaba, posso voltar sábado que vem. Você mora em São Paulo, é tão longe. Fica no meu lugar, minha filha. A mulher pega a ficha e se ajoelha no chão, chorando agradecida. E depois vai para a fila e a mulher se mistura no meio do povo a que deu a ficha. Chico Xavier, que não vira nada, não escutará nada, que estava longe de tudo na sala, com luzes até apagadas. Passa-se 10 minutos e nada de Chico Xavier. Mandaram entrar alguém. 15 minutos, nada do médium. 30 minutos, nada de Chico Xavier. 45 minutos, o povo sempre olhava como que dizendo: o que é que está acontecendo com ele? 55 minutos, 1 hora, alguém foi ver se ele estava passando bem. Abre a portinha da sala, Chico estava em pé. Tinha acabado de psicografar uma mensagem mediúnica. Estava com um calhamaço de papéis nas mãos. Sai no meio do povo. Ele nunca havia feito isso. Trazem um microfone. Fazem silêncio mais de 2.000 pessoas. Ele havia recebido uma mensagem. Pega a última página e lê o nome do espírito que assinou, dizendo quem assina essa mensagem é o espírito fulano de tal, e diz o nome. Quando Chico declina o nome, um silêncio, o silêncio é rompido por um grito: é meu filho! Um grito que vinha de fora do centro. É meu filho que voltou, louvado seja Deus, é meu filho! Era o filho da mulher que havia dado a fichinha para outra. Ela vem desesperada, segura nos braços dele, e ele começa a ler a mensagem que se inicia exatamente com essas palavras: mãezinha querida do coração,
Não era para escrever esta tarde para a senhora, mãe. Não estava no programa espiritual estabelecido pelos benfeitores desta casa. Mas o teu gesto de amor e de caridade, dando a tua fichinha para aquela mulher, comoveu tantos espíritos que assistiram, que eles me foram buscar, para eu dizer para a senhora que estou vivo e que, sobretudo, agora lhe amo ainda mais. 120 páginas de amor se sucederam após esta. Quando o menino falava, mãe, não era para escrever para a senhora, mãe. Eu não tinha merecimento, mas o teu gesto de amor e desprendimento, dando a tua fichinha para aquela mulher, comoveu tantos espíritos que assistiram, que eles me foram buscar para dizer para a senhora que estou vivo e que lhe amo ainda mais. São as fichas do amor, meus irmãos, que nós temos nas mãos, que muitos desprezam nas jogando no lixo, que muitos a título de economia fecham as mãos, mas que somente aqueles que vivem uma vida educada espiritualmente sabem dar com sabedoria. Por isso, nesta hora de dificuldades e de agonias, valorizemos a vida. Nós já paremos para pensar na vida que temos em meio àqueles que, tendo vida, vivem uma vida pessimamente vivida. Nós que temos mãos, já paramos para pensar nos aleijados, nos feridos, nos amputados, nos aleijados. Eles também são filhos de Deus. Pensemos neles, pensemos nisso, pensemos agora. Nós que temos raciocínio para entender a ciência, a filosofia de consequências religiosas, o espiritismo. Já paramos para pensar nas crianças mongóis, autistas, deficientes mentais. Eles também são filhos de Deus. Pensemos neles, pensemos nisso, pensemos agora. Nós que reclamamos que somos pobres, que não temos o dinheiro que gostaríamos de ter. Você é capaz de vender um dos teus filhos por $10.000 para não vê-lo nunca mais. $10.000 não vende. Então nós aumentaremos a oferta, $100.000 para você vender um dos teus filhos e não vê-lo nunca mais. Assim mesmo você não vende. Então não reclame que é pobre. Nós temos tesouros na nossa casa que nós não vendemos por dinheiro nenhum no mundo. Assim, meus irmãos, pensemos em tudo isso. Pensemos agora, para que possamos ir avante, trabalhando mais, reclamando menos e brilhando a nossa luz. Por isso que esta hora seja a nossa hora de renovação. Que esta hora seja a hora da conquista da paz. E que esta hora se estenda por milhões de horas, para que esta paz caminhe conosco para toda a eternidade. E que esta paz nos possa agora Deus oferecer, penetrando os caminhos mais íntimos da nossa própria alma, a fim de podermos, ao sairmos daqui, estarmos melhores do que aqui adentramos. Muita paz a todos, que Deus vos abençoe. Amanhã começaremos às 1h da tarde. Façamos o possível para chegarmos na hora, porque não está previsto adiarmos o início da solenidade, esperando que as pessoas cheguem. Pretendemos começar às 1h da tarde e deveremos ir até às 7h da noite. Falamos 19 horas, conforme no Brasil. 7h da noite, tá? E teremos no primeiro tempo, um momento de perguntas e respostas das pessoas, de vocês, para todos os expositores da semana, tá? O Estevão, o Eduardo, os 2 Benjamins e o José Medrado,
e nós também estaremos presentes. Agora, uma observação, será no auditório de cima, tá? E vamos ver o que nos reserva o dia de amanhã. E à noite teremos programado aquele jantar, né? Estamos bolando, vamos ver como é que a gente faz para esse jantar se tornar o melhor possível, para que possamos nos abraçar, conversar, tirar as nossas fotos e estreitar mais esse laço de amizade maravilhoso que surgiu entre todos nós. Vamos então agradecer por mais esta noite, pedindo ao companheiro Eduardo, por gentileza, que nos conduza na prece de agradecimento. Mestre e Senhor, aqui nos encontramos à semelhança da mulher cananeia, abebeirando-nos do poço de Jacó. Naquele dia, Senhor, aquela mulher se surpreendeu com uma água diferente que o Senhor a deu. Estava sequiosa desta água, sem que pudesse disso aperceber-se. Hoje, Senhor, à semelhança daquela mulher, nós também temos sede de uma água diferente. A diferença, Senhor, é que já conseguimos identificá-la, é que já conseguimos antevê-la. A água é a água da vida, da certeza de uma vida que nunca morre. Fica conosco no coração nosso, Senhor. Dá-nos, quantas vezes quisermos, esta água, capaz de alentar-nos os espíritos, a fé, a esperança. Despeça-nos na tua paz divina. Que possamos, na medida do possível, aqui amanhã estar, a fim de que possamos trazer, uma vez mais, a nossa âncora, o nosso vaso, e descidentarmos um pouco mais as nossas almas ressequidas nesta catarata de luz que o Senhor continuamente derrama sobre nós. Que assim seja. Pelo carinho e pela atenção de todos, com votos de muita paz, boa noite.